Vamos lá? Fechou? Vamos fazer essa análise de cripto, tá? Para a gente fazer uma análise macro para micro, pessoal, a gente tem que ter um entendimento do high time frame, do mid time frame e do low time frame, né? Então, como eu falo de high time frame, eu falo de pelo menos um gráfico diário, tá? Pelo menos um gráfico diário para a gente ter a noção da movimentação do preço. E aí a gente observa a movimentação do preço de Bitcoin, que é uma só, né? Eternamente alta. Mas assim, a gente tem que analisar esses pontos para a gente saber qual é o cenário geral do preço. Então a gente começa fazendo as marcações dos principais pontos que a gente tem no gráfico diário. E aí se inicia uma análise macro para micro, né? E aí a gente começa a ter a noção de qual fluxo o mercado está seguindo. Claramente, quando você olha para Bitcoin, você vê que o fluxo está de uma constante valorização de uma tendência principal de alta, né? Tendência principal de alta. Tem até aquele meme, né? Bitcoin tendência sempre foi de alta, nunca foi de queda, né? Mas aí a gente tem que fazer um mapeamento. O mapeamento principal que a gente faz no diário, a gente pode traçar os fundos e topos, tá? Dessas regiões, como por exemplo essa região e essa região. Isso aqui são os fundos e topos mais recentes. E isso traz para a gente um range operacional mais recente, tá? Sem ignorar os acontecimentos passados. Mas isso aqui é o cenário atual do Bitcoin. Quando a gente vai olhar acontecimentos passados em high time frame, que é no caso do diário, a gente vai ver as movimentações que o preço faz. Como por exemplo, aqui a gente tem a movimentação de quebra de estrutura desse topo anterior, né? Ó, quebra de estrutura desse topo anterior. Depois que a gente tem a quebra de estrutura, a gente tem uma correção no preço do ativo e ele segue fazendo as quebras de estrutura, né? Segue fazendo as quebras de estrutura. O mercado, ele faz um movimento de acumulação, deixa uma espécie de double top, né? Um topo duplo nessa região, que inclusive isso aqui é visto por nós como liquidez a ser capturada, e essa liquidez ela foi capturada por este movimento de alta que formou o nosso último topo. Né? E depois desse movimento de alta, capturando essa liquidez, a gente tem um movimento de queda. Esse movimento de queda ele caracteriza para a gente um change of chart, que seria a mudança inicial da característica do mercado. Muitas pessoas também costumam chamar de MSS, que significa Market Structure Shift, ou seja, mudança na característica do mercado também. Né? É mudança na estrutura. Então aqui a gente tem a mudança inicial da estrutura do mercado. Depois o mercado ele forma um fundo. Depois dessa formação desse fundo, o mercado vai, rompe essa região. E aí a gente tem um cenário do Break of Structure, praticamente confirmando um fluxo vendedor. Agora, significa que esse fluxo vendedor que o mercado está passando nesse momento, ele vai ser um fluxo vendedor eterno? Não. Por quê? Porque isso faz parte apenas de uma tendência principal, tá? Parte da tendência principal de alta. Isso aqui, no caso, seria uma movimentação de pullback que é totalmente natural e que já aconteceu várias e várias vezes no Bitcoin. Tá? Então a gente está vendo justamente esse movimento de correção acontecendo dentro da estrutura interna do preço, ou seja, a estrutura principal é de alta e a estrutura interna está de queda, praticamente a gente tendo uma movimentação de pullback aqui em Bitcoin. Lembra que eu falei que os dois pontos principais do range estrutural mais recente são esse fundo e esse topo? O que eu posso fazer? Eu posso marcar uma FIBO, tá? Inclusive essa análise eu tinha feito lá com o pessoal. Marca uma FIBO do fundo até o topo do movimento. O que é que a gente percebe? Bitcoin ele veio retestar a região de 7585, que é o quê? São uma região de demanda muito forte, de desconto muito forte do preço. Então a gente estava passando por uma valorização, o ativo se desvaloriza, chega numa região interessante de desconto. E depois a gente tem que ver qual o comportamento que o mercado faz dentro dessa região de desconto. E aí a gente vai descendo. Como eu falei para vocês, a análise é macro para micro. A gente começa no diário, vai para 4 horas. Né? No 4 horas, o que é que a gente já começa a enxergar aqui? O mercado ele chega nessa região macro de desconto que a gente tem, faz um movimento de dumping, depois ele faz um movimento de alta. O que é que acontece? A gente vê esse movimento de alta justamente no low aqui, ó, desse mid, que é praticamente essa movimentação de volta. A gente tinha a formação desse topo, tá? O mercado veio, não teve força suficiente para continuar a tendência de queda, justamente por a gente entender que esse movimento aqui, ó, ele faz o movimento de dumping para testar a região de desconto, depois ele faz a valorização. Isso aqui a gente já poderia considerar como change of chart. Isso numa tendência mais macro, né? O que é que a gente tem de outros pontos relevantes aqui no gráfico de 4 horas? A gente pode observar essas movimentações de quebra de estrutura que acontecem posteriormente, change of chart, mercado indicando um fluxo comprador, tá? E sempre mantendo os fundos, ou seja, os fundos em uma tendência de alta são protegidos. Então percebe que aqui ele vai voltar, ó, e não
retesta esses fundos dentro desse momento, né? E aí o que acontece? O mercado ele volta a fazer a mitigação de regiões de supply mais acima, né? E depois que ele faz a mitigação dessa região de supply, o mercado mostra uma força vendedora. Só que esse movimento de venda, ele não foi suficiente para quebrar a estrutura. E aí o mercado ele faz um movimento de alta, fazendo o quê? Uma quebra de estrutura no sentido oposto, ou seja, a força compradora ainda está vigente. Isso aqui é o que a gente consegue observar no gráfico de 4 horas. Outra coisa, já para trazer uma análise mais recente aqui para vocês, o que é que a gente vê? O mercado agora está fazendo um processo de acumulação no 4 horas. Tá? E essa acumulação para a gente identifica principalmente como uma movimentação de indução, de geração de liquidez. Então, praticamente, abaixo desses fundos que a gente tem nesse ponto são praticamente regiões de liquidez, ou seja, todo esse ponto é dinheiro acumulado que pode ser capturado pelo institucional. Tá? Então a gente tem toda essa região de acumulação aqui acontecendo e a gente está vendo uma movimentação de queda que possivelmente pode ser já para captura dessa liquidez que está presa, né, aqui nesses pontos. No gráfico de 4 horas também a gente consegue identificar justamente essa região de demanda, esse candle contrário antes dessa grande valorização que gerou a movimentação lá atrás de quebra de estrutura. Tá? Então aqui a gente tem uma região de demanda de 4 horas. Região de demanda 4 horas, que é uma região extremamente relevante. De inclusive, as regiões de oferta e demanda no mercado são o quê? É que eu sempre falo para vocês, são ímãs de preço. Então a tendência é que o preço venha buscar, tá, essa região dos 84. A gente pode ter essa desvalorização acontecendo aqui em Bitcoin, ok? Vocês estão acompanhando? Estão conseguindo acompanhar? Não? Fala para mim aí. Zona de demanda, exatamente. E aí o que acontece? Quando a gente vê essa região, pode ser uma região de fato que o preço possa vir buscar ela, né? E aqui, acima, o que é que a gente tem? A gente também tem uma piscina de dinheiro, tá? O que é que seria essa piscina de dinheiro? Todo esse range aqui de acumulação para a gente também é liquidez, tá? Que pode ser capturada. Então, o que é que eu acredito olhando no 4 horas para Bitcoin? A gente pode ter justamente o movimento de captura de liquidez dos compradores, chegar na nossa região de endereço de demanda e aí seguir o fluxo de alta, tá? Porque a tendência ainda está compradora para Bitcoin dentro desse range operacional. Tá? A gente está tendo uma manutenção ainda dessas regiões de fundo e a gente pode ter essa tendência compradora acontecendo ainda em Bitcoin. Só que, lembra que eu falei que essa região é uma região de imã? A gente não precisa só esperar o preço do ativo chegar até essa região para fazer uma execução. A gente pode ir em direção a essa região, porque perceba, de 88 até o primeiro toque aqui na região de demanda, são quase 2% de desvalorização. Isso soma mais de 1.700 pontos aqui para Bitcoin. Então existe um caminho muito longo a ser preenchido, tá? Por essa movimentação. E aí a gente vai descendo mais o ativo, por exemplo, entrando no gráfico 2 horas, 1 hora, 30 minutos e ver como o preço está se comportando. E aqui a gente está vendo praticamente um despejo, né? E ordens bem compensadas aqui de venda. Vamos ver no 15 minutos. Praticamente um despejo de ordens acontecendo. Só que perceba, esse despejo acontecendo, ele vai sempre retestando as regiões de oferta em direção à tendência principal. Observe, veja isso. A gente já tem um fluxo de queda. Isso aqui está claro. O fluxo de queda está claro aqui para Bitcoin. Quando a gente está no fluxo de queda, o que é que a gente deve observar? As regiões de ofertas relevantes. Então, a gente começa a fazer as nossas marcações, por exemplo, regiões de fair value, né? Por exemplo, essa região que já foi um fair value mitigado, mas assim, ó, observa. Você volta dessa região, outra região de oferta. Desvalorização, volta, testa a região de oferta, manda para cá. Aqui seria uma região de oferta mais válida, ó. Essa região de oferta, esse candle contrário, antes dessa movimentação de queda, que inclusive gera uma quebra de estrutura nesse ponto, né? Ele quebra os fundos dessa região, volta, retesta aqui nesse ponto e aí manda aqui para baixo. Inclusive, daria para fazer operações utilizando a nossa Fibo, né? Nesses pontos, ó. Topo, fundo, milimetricamente, ó, 7,5. Daria justamente para buscar uma execução nesse ponto, ó, de venda. Milimetricamente a região de Fibo, tá? Deixa eu até puxar mais um pouco para baixo aqui. Tá? Mais ou menos isso aqui. Olha isso. Não é? Mais de 5 para 1. E aqui o mercado ele continua fazendo retestes nessas regiões de oferta. Ó, região de oferta, o mercado vem, testa, cai. Região de oferta, o mercado não testou essa,
Essa aqui o mercado fez a negociação, caiu. Ou seja, a gente faz praticamente o mapeamento, né, dessas regiões de oferta para buscar o fluxo vendedor. E aí, o que é que você tem que encontrar? Justamente encontrar esses pontos de ofertas que são relevantes para o mercado para pendurar as suas posições, né? Aqui, ó. Pendurar as suas posições e operar em direção à região macro do mercado, que seria essa região de demanda que a gente tem aqui do 4 horas, tá? Então, praticamente é dessa forma que você utiliza análise macro para micro do Bitcoin, né? Eu comecei a fazer análise aqui no diário, a gente viu que aqui é um ponto de retração, depois no 4 horas a gente já viu o cenário principal, que seria nessa região de demanda, então a gente pode ter uma continuação do preço desvalorizando até esse ponto, capturando a liquidez e depois seguindo fazendo a captura de liquidez dos vendedores lá em cima, né? Então a gente pode ter praticamente essa movimentação aqui acontecendo para Bitcoin. Inclusive, vale a pena também marcar uma FIBO, né? Para a gente ter outra referência de demanda, fundo, topo do movimento, dentro do range mais recente. Perceba que o 7.5 ele fica milimetricamente na região de demanda aqui de 4 horas, né? Validando para a gente que esse ponto pode ser um ponto muito bom de desconto e de demanda para a gente executar as nossas compras. E também observar a movimentação do preço em direção a essa região. Então a gente está tendo uma constante desvalorização para vir buscar esse ponto de demanda. O mercado ele pode fazer o reteste e pegar o pullback. E aqui por que nessas regiões? Ah, não vou vender aqui não sei o que. Gente, você tem que fazer a venda no mercado justamente buscando os pontos de final de pullback, né? Porque o mercado ele é movido por impulsão, retração e impulsão. Você vai querer fazer sua compra onde nesse movimento? Você vai querer fazer sua compra aqui? Você vai querer fazer a compra aqui? Você vai querer fazer sua compra aqui? O melhor ponto para você fazer sua compra é aqui, ó. Tá? No início dessa valorização de pullback. E é justamente isso que a gente busca fazendo essa análise macro para micro, tá? O mercado vier retestar esse ponto, justamente fazendo movimento, impulsão, correção e aí impulsão. E aí você fazer um caso aqui uma venda, né? Nesse melhor ponto de venda. E aí no caso fazer a compra no melhor ponto de compra, que seria justamente no gráfico de 4 horas, ó, gráfico de 4 horas, justamente nesse início da movimentação de pullback, ou seja, impulsão, retração complexa, impulsão novamente, entenderam?